Fico muito feliz, muito lisonjeada de poder levar, né, minha missão, que isso aí. cuidar das pessoas. Fico bem feliz de estar aqui, né? O meu trabalho tem sido muito isso. Tudo bem, você não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde grave, mas vamos olhar para a sua saúde, até nesse contexto integral, né, integrativo. Vamos olhar para tudo que está acontecendo na sua vida para evitar que alguma coisa aconteça. É importante isso, assim, essa conscientização da gente se cuidar. São coisas que nós já sabemos, mas que tem que ser falado. Uhum. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, exatamente. E muitas vezes, como é um ato repetitivo, como é muito viciante, uma coisa, né, altamente, é um vício altamente viciante, né? A pessoa ela nem percebe, fica automático, né? Então sair desse automatismo que é o X da questão para você abandonar o hábito. Um bom hábito te leva a ter outros bons hábitos em consequência, né? Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Que honra estar aqui mais uma vez com vocês, com meu parceiro Lucão. Tá firme e forte? Ah, gato, daquele jeito. Hoje cabe essa pergunta. Calma, segura. Hoje cabe essa pergunta. Pressão tá 12/8? Hoje cabe? Hoje cabe bem, né? Hoje tá tranquilinho? Falaremos sobre isso. É sobre isso, meu jovem. Tá tranquilinho? Tô bem. Tranquilo e calmo, graças a Deus. Só vivendo, sorrindo e sendo feliz. Daquele jeito de sempre, energia mil. Aquele recadinho pra galera, meu jovem. Que tem um cara que tá assistindo ao vivo aqui que vai completar com nós. Vai, bora. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Ah, meu jovenzinho, eu tô feliz demais. Um agradecimento especial a você que nos acompanha toda semana, que vai mandando feedback positivo e negativo, sempre vai comentando, curtindo, compartilhando, até porque não dói. Não paga. Não paga. Não, a gente nem pediu ainda, né? Já pede, já. Vou aproveitar então já? Agora, deixa, né? Isso, vai. Então, pra você que nos acompanha, pra você que não nos acompanha ainda e a partir de hoje está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros seus amigos e pros seus inimigos também. O importante é compartilhar, né, meu jovenzinho? O importante é fazer sua parte. A gente tá fazendo a nossa, né? Com muito carinho, muito amor, viu? Vamos lá, meu jovenzinho, antes da gente fazer a apresentação da nossa professora de hoje, porque não temos convidados assim, professores. E literalmente, hein? Não literalmente? é nem modo de falar. Não? Faz parte da nossa MBA do Correndo para não morrer devendo? Vamos falar de quem, meu jovem? Quem é, Lucão? Tá na boca do povo, mas pra quem ainda não sabe, a gente vai falar quem é o Pablo Picasso do varejo, que realiza as obras de artes que a gente está acostumado a ver no nosso mundo da moda. É o famoso Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Ele proporciona você realizar seu sonho. Você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou você tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou você tem a loja dos dois e quer reformar a sua loja. O cara é um fenômeno, meu jovenzinho. Ele proporciona você realizar seu sonho trazendo esses equipamentos maravilhosos, meu jovenzinho. Entre mais a fundo. Lá ele, hein? Entre mais a fundo para falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, o Luizinho, ele cuida de toda a parte de equipamento de loja. Então você que quer valorizar a exposição do seu produto, deixar ele ainda mais bonito, chamar a atenção para sua loja, entre em contato com o Luizinho da Perfitubos, que ele vai desenvolver vários tipos de materiais para vocês que tem no portfólio, como araras para confecção, mesas de valorização, bancas de calçado, gôndolas, armários. E caso você procure algum produto que ele não tenha, pense em algo, queira desenvolver, ele também materializa o seu sonho. Outra parte muito importante que o Luizinho faz é a parte de reforma de loja. Então você que vai inaugurar uma loja ou que comprou um ponto, não sabe ali sair do zero, só entrega a chave para ele, fala o dia que você quer inaugurar, que ele vai, deixar suas lojas lindas como essas que a gente tá vendo, né não, Lucão? Como sempre fez, né, meu jovem? Ele vem atendendo os principais clientes em ascensão nesse São Paulo velho de guerra. Por exemplo, Rede T-Max, It's Fashion, Lojas Paulistanas, Melone, KLK, Viva Modas, Viva Mix, dentre outros, meu jovem. Então, ele pode realizar o seu sonho também. Não fique de fora, né, meu jovem? Exatamente. Contato o Luizinho da Perfitubos. Contata a gente também, que a gente faz essa ligação entre você e ele. O importante é não deixar de fazer. Fechado? Você que entrar em contato diretamente com ele, fala que veio do nosso podcast, que vai ter aquele descontinho maroto. Se não tiver, a gente puxa a orelha do Luizinho. É isso aí. O Luizinho da Perfitubos, meu jovem.
Manda Bora, bala! vamos que vamos. Ó, vai, fala. Aqui, ó, eu. Até eu, ó. Não vamos nem dividir caneta. Você vai desse lado, eu vou desse. Vai. Galera, aquele recado que a gente sempre dá e hoje, conforme eu já falei, literalmente, hein? Papel e caneta na mão, que hoje teremos uma aula de interesse de 100% das pessoas. Para você que gosta de se cuidar, que se preocupa com a saúde e viver bem e bastante, esse episódio é especialmente para você. Sabe por quê? Porque a nossa convidada de hoje é médica, possui um vasto conhecimento e é um poço de sabedoria quando o assunto é saúde física e mental, autocuidado e longevidade. Ela tem sua trajetória na clínica médica, nefrologia e nutrologia. Possui formações e especializações em... Vai vendo. Medicina pela Universidade Santo Amaro, nefrologia pela Santa Casa de São Paulo, pós-graduação em saúde integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduação em nutrologia, fitoterapia pela USP, Ayurveda pela Arya Vaidya Pharmacy na Índia. Me corrige depois se eu estiver errado, doutora. E além disso, também professora de pós-graduação em medicinas tradicionais no Albert Einstein. Ela é aquela profissional que une medicina ocidental com práticas integrativas, que te escuta de verdade e enxerga você como um todo. Pessoal, preparem-se porque o episódio de hoje vai ser daqueles que fazem a gente repensar a forma como cuida da própria vida. Senhoras e senhores, uma salva de palmas com vocês, doutora Paula Caldereiro Lamonato. Bem-vinda! Obrigada. Que honra recebê-la. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto de vocês. Vocês estavam me contando aqui. Fiquei super empolgada. Obrigado. Muito bom. Eu tô aqui com a ansiedade a mil agora, né, meu Com jovem? medo, né, velho? Com medo, Você já vai ter que parar de fazer um monte de coisa que você tá fazendo. Tô repensando já aqui. bom, Só a presença da doutora aqui já enchi agora, né? Agora é a hora da verdade, hein? Doutora, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecê-la por estar aqui com a gente. A gente fala em todo o podcast, eu não me canso de falar isso, pra gente é uma honra, porque a gente sabe que o bem mais precioso que temos é o nosso tempo. E você se dispor desse tempo, o trânsito caótico de São Paulo, né? Atravessou São Paulo para estar aqui com a gente. Então, uma honra de verdade para nós e para o nosso público-alvo, que a gente está atingindo todas as semanas aqui, tê-la aqui no nosso podcast, abrindo um pouquinho do seu livro de experiências. Então, muito obrigado de coração, tá? Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, muito lisonjeada de poder levar, né, minha missão, que isso aí. Cuidar das pessoas. Fico bem feliz de estar aqui. Obrigada. Vamos falar, meu jovenzinho. Bora bater papo, então? Um assunto um pouco diferente para nós. Aqui, a galera do nosso podcast está acostumada um pouco a ouvir assuntos relacionados ao varejo. Então, você trazer esse tema que está se falando tanto, Sim. a gente ouve se falar sobre isso nos mais diversos meios de comunicação, tanto internet, enfim, televisão. E aí a gente ter essa oportunidade de ter a senhora trazer esse conteúdo. Senhora não, por favor. Não? Não, nem como respeito. Não precisa. Até eu achei estranho Não chamar de precisa. senhora. Tá com medo mesmo, né, meu? É que eu Ele fico tá imaginando quando eu vou no médico com a minha filha, né? Sempre trato de senhora, vai que, né? Vai que descontar nela. Pode ser você, então? Lógico, Ótimo, lógico. então vamos lá. Então, fica à vontade, doutora. Isso até é parte do meu trabalho, assim, a gente se considerar como igual, né? Porque estamos todos vivendo a mesma vida, né? Eu tenho as mesmas dificuldades que todos vocês. Até o meu caminho, né? Você falou aí toda a minha formação, toda, né, a parte acadêmica. Mas tem muito da minha vida nisso, né? Então, a minha busca por saúde. Então, tudo isso, né, me deixa no mesmo lugar que vocês. Então, todas as dificuldades que, né, meus pacientes sempre tiveram e tudo, então, eu me sinto assim também. Então, é isso que eu né, busco na minha prática. Estamos juntos, vocês têm dificuldades, eu também tenho, e é isso, assim, é meu caminho, né, minha missão é ajudar, né, ajudar. Não precisa ter medo, não precisa me colocar num local que não é necessário. Deixa eu te perguntar, doutora, vamos lá, saúde mental, que a gente estava falando agora, nosso varejo, que é muito sensível, calçados e confecções,
acredito muito mais que sempre o nosso é mais difícil que o dos outros, né? A gente sempre pensa nisso. Mas é um setor muito sensível e oscila demais. Eu tenho um amigo nosso que trabalha na nossa empresa e ele fala que o nosso ramo, ele parece um batimento cardíaco. Então, tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está lá embaixo. Ou no mesmo dia, a gente pode estar lá em cima e lá embaixo. Exatamente. E a gente vive com a nossa saúde mental toda abalada. Agora, falando então de medicina, existe algo que possamos fazer para melhorar um pouco essa loucura que a gente vive no dia a dia? Veja, a gente tem essa visão, né, de que o nosso mundo, né, tá vivendo isso e realmente, né, assim, as estatísticas mostram que realmente as pessoas, principalmente pós-pandemia, é uma epidemia, né, de problemas com a saúde mental, principalmente ansiedade, principalmente depressão, né? Muitas pessoas muito sozinhas depois da pandemia. E nesse público que você está falando, né, especificamente, tem uma grande uma busca, né, por produtividade, por mais e mais e mais e mais. E aí o que eu vejo, assim, né, a grande questão, né, que engloba esse público que você está falando, mas também muitos outros, essa necessidade de mais, sabe? Essa necessidade de mais, que é muito da modernidade, né? Dos tempos que a gente vive hoje, né? E para a gente entender, a primeira coisa, né? Reconhecer, né, que está acontecendo, porque muita gente vive nesse espiral e não consegue nem perceber. Não percebe, e aí desconta, né? Vai comer mais, vai beber mais, vai ter, né? Tem as válvulas de escape ali. E aí trazer, né, isso para a nossa visão aqui, né, para a maneira que a gente enxerga a nossa vida, é o primeiro passo. E aí depois, né, o que eu posso fazer? Que é isso, né? A pergunta de milhões, né? O que eu faço com isso tudo, né? Então eu reconheço que, né, que eu trabalho e que o meu trabalho está me deixando, né, com essa angústia, com essa coisa toda. Maluco. Tá me deixando maluco. E eu não posso ficar sem o meu trabalho, que essa que é a grande questão, né? Porque se fosse para ser simplista, né, eu ia falar assim, deixa esse trabalho, faz outra coisa, né? Mas não é esse o caso, na maioria das vezes. Eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Então, eu tenho que olhar para minha vida e ver como eu posso ajustar tudo isso para uma coisa que seja possível, né? E aí tem... que foi o que eu aprendi na Índia, né? Que você falou aí, a universidade que eu fui lá estudar, e na medicina integrativa também, que são os pilares da nossa saúde, né? A gente tem vários aspectos. A nossa saúde, ela não é só a nossa saúde física ou a nossa saúde mental, né? O nosso sono, os nossos relacionamentos, a nossa alimentação, se eu faço ou não exercício físico, tudo isso engloba, né, a nossa saúde. Então, primeiro olhar para tudo isso, vejo onde tenho falhas ali, o que eu posso fazer para ajustar, né? E aí, dependendo, né, do que está falhando, então vamos no exemplo do sono, né, que é o nosso amigo ali que falou sobre isso. Então, o sono, ele é muito relacionado com o ciclo circadiano, né? Então, na natureza, a gente tem dia, a gente tem noite, né? Temos horário para acordar, horário para comer, horário para dormir, né? Tem horário para tudo. Sim. E muitas vezes o que eu vejo, né? Isso é a minha experiência nos meus atendimentos, nas minhas consultas, assim, tá tudo tão acelerado que as pessoas... Eu almoço enquanto eu faço uma reunião. Exato. Eu acordo, eu não tenho tempo para praticar uma atividade física, um exercício físico, né? Eu vou dormir com o celular no rosto, sabe? Então, tudo isso tem esse impacto na nossa saúde. Coisas mínimas, muitas vezes. Coisa pequena, né? Que a gente consegue ajustar para trazer de novo para a nossa natureza, né? Que a nossa natureza é cíclica, né? Ela tem esse ciclo, a gente precisa viver tudo isso, né? Para a gente ter saúde. A gente precisa ter esse reconhecimento, até esse contato com a natureza também, super importante. Então, muitas vezes são esses pequenos... começa por aí, né? Claro, existem casos muito mais graves, né? Que aí a pessoa vai ter uma depressão, né? Vai ter um quadro de ansiedade generalizada. E aí, realmente, né, é uma outra visão. Mas, num geral, se eu fosse falar para todas as pessoas, né, é isso, né? Você se alinhar com o seu ciclo, né? Essa questão... Bom, fala aí que eu ia... Não, fala, depois eu falo. Então, o que eu pensei, essa questão do sono, que eu sempre ouvi falar e li até em alguns lugares, só que a gente nunca sabe o que é real, o que é fake, né? Então, agora, tendo a oportunidade, eu acho que é a dúvida de muita gente. Aquela questão de eu tenho que dormir 8 horas por dia.
todos somos iguais ou não? Tem pessoas que dormem menos e tá tudo bem ou mais? Como que funciona isso? Essa questão do sono é muito individual, né? É uma média de 6 até 9 horas e depende também da fase da vida da pessoa, né? Então, assim, na nossa idade, assim, né? Numa idade de jovens... Sim, já, até agora 100% certo. 22. Jovens, assim... 22? Eu tinha 20. Eu fiz esse Ah, tá. de 20 Os jovens, eles dormem em média, né, de 6, 8, 10 horas por dia. Uma criança, por exemplo, ela precisa dormir muito mais. O idoso dorme menos, né? Ele precisa de menos horas para dormir. Até a gente tem isso, né? Que os idosos, eles acordam mais cedo e tudo mais. Então, assim, não é uma necessidade, né, tão grande para eles. Mas isso é muito individual. Tem pessoas que precisam dormir muito mais, né? Assim, precisam dormir 10 horas por dia, né? Elas se sentem, assim, recuperadas, né? Com uma noite de sono recuperada depois de 10 horas. E isso é ajuste, De né? pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, E exatamente. como você saber qual o seu tempo de sono ideal? Isso é tipo um jogo de tentativa e erro, você ir se testando e você vendo como... mais sono ou menos sono vai fazer com que você tenha um dia mais produtivo ou não. Isso. Ou tem, por exemplo, um exame. Porque ele entrou num ponto que até eu gostaria de... Eu gosto muito de exemplos, né? De clarificar de uma maneira um pouco melhor pra gente entender e pra galera que nos assiste também. Então, sempre entro nos exemplos práticos ali. Ia dar um exemplo até de mim. Pegando eu como exemplo pra gente falar. Por exemplo, eu então vi isso que ele falou, que esse tempo ideal de sono é mais ou menos 8 horas, que você falou que pode ser de 6 a 9. E falando também, trazendo um paralelo com o ciclo circadiano, eu ouvi falar que a gente carrega uma carga genética de milhares de anos atrás, que antigamente, então... O pessoal levantava cedo, ia caçar, tinha exposição da luz solar, que trazia vários benefícios para o corpo. Depois não tinha mais luz, o pessoal se colocava dentro das cavernas para se proteger dos animais, então era uma sobrevivência, e aí ele dormia e tal. Então a gente carrega essa carga genética. Sim. E hoje a gente vê pessoas que falam que produz mais à noite. Na madrugada, porque tem dificuldade de dormir, então produz melhor ali. E aí eu já ouvi especialistas falando que não existe pessoas noturnas por conta dessa carga genética que a gente carrega. E, por exemplo, aí entrando no meu caso, eu acho que eu durmo bem, que eu tenho um sono legal. Por quê? Porque eu tenho facilidade de pegar no sono, só que eu vi que uma coisa que não é positiva, que a gente não tem um sono bom, quando a gente dorme em qualquer lugar. Por exemplo, eu cochilo até no trânsito. Já acordei ele várias vezes aqui. Isso é uma característica de um sono bom ou não, de algo positivo. Como que eu posso avaliar? Porque a gente, como vou colocar a gente desse lado aqui e o nosso público como leigo, a gente não sabe exatamente quais as boas características de se ter. Quais os benefícios e os malefícios. Porque eu mesmo achava que pelo fato de eu cochilar em qualquer lugar, por exemplo, se eu sentar assistindo uma televisão, eu cochilo fácil. Mas isso não quer dizer que é uma característica boa de um sono de qualidade, porque ouvi falar, e a senhora me fala se é verdade ou não. Você me fala se é verdade ou não. Que o quê? Falta energia em partes do dia. E essa energia, ela tá faltando porque o sono lá da noite, ele não tá sendo suficiente. Sim. A gente, para avaliar a qualidade do sono, são várias questões, né? O tempo, que você falou, é uma delas. E a qualidade do sono depende também da profundidade que você atinge, né? Das ondas cerebrais, né? Então, se o seu sono, quanto mais profundo ele for, se você consegue realmente entrar num sono profundo, ele vai ser mais reparador. Pode ser que você esteja tendo, assim, despertares durante a noite. Pode ser que você esteja tendo apneias, né? Que é a parada da respiração durante a noite. E isso te proporciona um sono que não é de muita qualidade. Embora você durma toda, né? Você dorme imediatamente, você deita, dorme. Mas isso não é com uma qualidade
que é desejada. Por quê? Porque durante o dia você tem, né, ali aquela sonolência, né? Muitas pessoas às vezes, eu deito, durmo, consigo ficar muitas horas e não consigo levantar de manhã, né? Então, assim, tô com muito sono. Tive muitos despertares durante a noite. Como que tá a qualidade desse sono? Isso também é importante avaliar. E eu concordo com essa questão da nossa genética, né? Da nossa, essa nossa natureza, na verdade, né? A natureza humana ela foi se moldando, né? Ao longo de milhares de anos. E realmente, com esses ciclos, né? Que foi esse do ciclo circadiano que eu falei. Então, de manhã, o sol, né? Ele aparece para trazer a luz para a gente, né? Para sair, para, né, fazer as nossas atividades. E à noite, né, eu apago, né, as luzes, acabo, né, diminuindo ali a intensidade dos estímulos e eu vou acalmar, né? Então tudo isso vai me condicionando para ir para dormir. E o que a gente faz? Luzes. Shopping cheio de luz, cheio de, né, estímulos, café, né? A gente falou também da cafeína, assim, esse horário, tem pessoas que são mais sensíveis. Para algumas pessoas não faz tanta diferença mesmo, né? A cafeína, por exemplo. Mas tem muitas pessoas que é impactante, né? Impacta na qualidade do sono, né? Bebida alcoólica, tudo isso, tudo que você consome. E não só o que você consome de alimento, o que você consome de estímulo, né? Então, eu assisto um filme super violento à noite. Isso vai impactar na qualidade do meu sono, né? Eu vou ter efeito disso, né? No Ayurveda, que eu estudei lá na Índia, eles não qualificam as coisas assim, isso é bom, isso é ruim, né? É o efeito, tudo dá um efeito na nossa vida e você avalia. Isso está sendo, né, tá sendo produtivo para você? Está sendo bom? Então, né, eu posso continuar, exatamente. Né? Você é livre, né? Você é livre para decidir, né? Assim, então, mas em geral o que a gente percebe é isso, né? Assim, a qualidade do que a gente consome, tanto coisas físicas como, né, esses estímulos mentais, audiovisual, tudo, notícias ruins, né? Então isso impacta no nosso corpo. Nossa, eu durmo várias vezes, eu nem sabia disso. Eu durmo várias vezes assistindo filme de ação e... matando todo mundo. E eu tô cochilando lá. Eu só gosto desses. Então, e acho que quantos e quantos, né? Eu não sabia que influenciava isso no Totalmente. E eu tô Influencia dormindo mal muito. pra caramba, vou começar a rever. Vou colocar um desenho animado. À noite, assim, o ideal é a gente ter rotina, né? Tanto para acordar quanto para dormir, né? E à noite, assim, o ideal é você já ir baixando as luzes e tendo mesmo um momento ali de calma, exatamente, de calma, não comer muito à noite, não comer muito tarde, né? A nossa digestão tem que já ter sido feita até a hora da gente deitar e dormir. Não tomar nenhum líquido. Quantas horas antes, mais ou menos? Olha, até umas 7 horas, 7h30 da noite é o horário ideal para comer. Se você deita umas 9h30, 10 horas. Então, 2, 3 horas antes. 2, 3 horas, que é e um alimento leve. À noite, o ideal é um alimento leve. Nada né? de feijoada. Nada de feijoada, carne vermelha, né? Que é muito pesada para digerir. Uma quantidade, né? Sim. Que você consiga digerir. Né? Tudo, você vê como são várias coisas, né, que influenciam o sono. A gente acha assim, não, eu só vou deitar e vou dormir. Não, tem muita coisa, sabe, que vai, né? Tô preocupado com alguma coisa, eu tô digerindo ali informação, né? Então, assim, essa preocupação, ela vai ficar ali ruminando, né? Até hoje os médicos exploram muito também sobre a importância do intestino, né? Com Falam certeza. que é o segundo cérebro, né? Sim, com certeza. Assim, influencia completamente. A nossa digestão, quando ela não tá indo bem, né? Não tá regulada, a gente, né, assim, tem várias questões, inclusive mentais. Fala, o pessoal pensa com o intestino, por isso que só faz cagada. Porque come. É verdade. Come um monte de besteira. Como é que o Juninho falava? Tem gente que tem a testa oleosa e acha que tem a mente brilhante. E tudo isso, doutor, influencia na questão de ansiedade, influencia depressão. Totalmente. Então, não dormiu bem, vai ter Sim. Vai carregar um peso. Muitas pessoas, né, o relato de muitas pessoas é: não consigo dormir bem e fico irritado. Né, que não estou tendo um sono reparador, mas muita gente acaba ficando letárgico, né? Não consegue desenvolver, não tem foco, não tem atenção no que está fazendo, né? Então, cada pessoa tem um impacto. Nós somos muito, assim, eu tenho muito essa visão de que cada pessoa é única, né?
E o Ayurveda me ajudou muito a entender isso, né? Explica um pouco. Eu também ia perguntar isso agora. Explica um pouco mais O Ayurveda- sobre que a gente, né, por nome assim, não sabe a definição exata. Sim. Explica um pouco melhor. O Ayurveda é a uma medicina tradicional que é praticada na Índia, mais ou menos como a medicina tradicional chinesa. A acupuntura, né, é um pouco mais comum. No Brasil chegou muito antes, né, chegou o yoga. Yoga vocês já ouviram falar, né? Então são primos irmãos, assim, né? Tá. O yoga é mais um treinamento para a mente. E o Ayurveda faz né, faz uma leitura e um tratamento para o corpo, né? Então, na Índia tem médicos que são chamados de Vaidyas, que é aquele nome que você falou, que são médicos ayurvédicos, né? Então, é uma outra maneira de olhar, né, para o ser humano, que leva em conta essa parte mental, espiritual também, né, as emoções. Mas que receita remédios Isso, também igual. faz tratamentos. Drogaria ou naturais? São remédios naturais, remédios derivados de plantas, de várias origens, na verdade, mas principalmente fitoterápicos, e tratamentos no corpo, né? Assim, o tratamento mais assim, do Ayurveda é a oleação do corpo. Então, passar óleo no corpo ajuda a acalmar, ajuda a tratar, até é muito bom para questões assim, de ansiedade e tudo mais. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Mas, assim, muitos resultados muito positivos. E aí, para tratar tudo isso, eles têm uma maneira própria de interpretar, né? Como é aquela pessoa, né? São os doshas, né? Aí são palavras diferentes, são tudo muito próprio deles lá. E aí são características que a pessoa apresenta e que aí, baseado nessas características, né, a pessoa ela tem ali uma constituição, né? E ela pode estar desequilibrada, né, dessa constituição. E eles falam que saúde é isso, é você voltar para a sua própria natureza. É até poético, né? Assim, você pensar, eu tenho a minha natureza, eu não sou igual a você. Eu não vou receber o mesmo tratamento que você. Né? Então, é muito... E a gente tem visto, né? Assim, tem surgido muitos estudos com a genética mesmo, né? Genética e epigenética que falam isso, né? Dessa individualidade, de como cada pessoa é única e né, precisa de um tratamento... Cada um do seu jeito, né? Eu escutei uma vez, doutora, também, eu tô tentando buscar aqui no HD e não tô me lembrando quem foi que me falou isso. Se foi realmente algum especialista na área ou se foi algum desavisado. Mas também é uma dúvida que me surgiu. Quando a gente fala de depressão, essa pessoa me falou que pode ser também alguma falta de algum tipo de vitamina no corpo. Sim. E não somente uma questão de uma super ansiedade ou algum problema, somente preocupações e tal, enfim. É real isso? Sim, é muito real, é muito real. E isso que faz a medicina integrativa, né? Olhar a pessoa, né, como um todo. Então, eu olho a pessoa que está com depressão sem antes descartar outras deficiências, deficiência de vitamina, ou até a parte do intestino que a gente estava falando, que também tem muita influência na nossa saúde mental. A gente não pode afirmar, né? E muitas vezes um tratamento ele ajuda o outro, vamos dizer assim, né? Pode até ser que tenha uma depressão, né? Claro, Sim. não é incomum e nem é impossível, mas a gente sempre olha para tudo isso. Então, a parte da alimentação, a parte de vitaminas, tudo isso é Atividade muito importante. física. Tudo, Ô, doutora, tudo. Por exemplo, falando de depressão, quais são algumas vitaminas que a pessoa pode estar com deficiência, precisando, que pode ocasionar falta de energia, ansiedade... O que mais da depressão? Aquela bad, Cansaço, né? Isso. Vitamina B12. B12. Essa é a vitamina que é Falta a primeira. de B12, então sim. cal pode... E é muito comum. É muito comum, né? A vitamina B12, a fonte principal dela são as carnes, né? Produtos de origem animal. Mas principalmente a carne vermelha. Mas pessoas que consomem carne vermelha... vegetariano aí, ó, se lascando. Você é vegetariano? Não. Não. Meu alimento é vegetariano. Ah, tá. Boa. Pelo conta da nossa dieta, acho que é bem carnívora, né? Mas mesmo pessoas que consomem carne podem ter, porque às vezes tem alguma deficiência de absorção da vitamina. Entendeu? Então, tudo isso, né? Então, aí o intestino, a gente avalia o intestino, tudo, mas a B12, assim, é muito comum, né? Esses sintomas.
de neurodegenerativos que a gente fala, né? Que vão afetar, vão ocasionar esses problemas mais mentais. Caramba. Eu achei que era... Eu tava tentando buscar aqui de quem foi que me falou isso. Eu não tava lembrando. Então é real. É muito real. É muito real. Que loucura, e pode ter essa confusão das pessoas acharem que às vezes estão com depressivas, só que é somente falta de vitaminas. De vitamina. Pode muito acontecer. É muito comum. Olha, E aí agora vem a dúvida. Alguém tá acompanhando e fala, pô, então vou comprar vitamina B12 por conta própria. Isso, como funciona? A pessoa pode sair tomando vitamina B12? O ideal é que seja feita uma avaliação, né, de todos os exames, do quadro, e principalmente porque esses suplementos que eles vendem em farmácia, né, a gente não usa para tratamento, porque a dosagem deles é muito pequena. Então, a pessoa pode tomar? Ela pode até tomar, mas não vai resolver totalmente. A gente brinca, né, que tá fazendo um xixi caro. Sim, exato. Porque tá tomando ali um monte, né, principalmente esses polivitamínicos, tá tomando ali um monte de coisa que não tá resolvendo, né, muitas vezes não resolve exatamente o problema dela. Não tem a dor. É que você falou também da questão do individualismo de cada pessoa. Exatamente. E nem sempre todo mundo vai precisar da mesma quantidade ou não. Então, às vezes, não vai se fazer efeito por conta disso, né? Precisava de um pouco mais. E é isso. A dose para tratamento, né, para cada pessoa tem que ser avaliada individualmente. Sendo assim, pelo lado que você pratica, tá? Não vamos falar aqui, julgar se é certo ou errado. Então, uma dieta vegetariana tem certas limitações de recursos que o nosso corpo não teria e que são precisos. Sim. Não, com certeza. A pessoa que eu sou vegetariana, né? Eu não consumo nada de carne, né? Eu consumo ovo e leite, um pouquinho, mas assim, eu tive a opção, né? Eu optei por fazer essa alimentação e aí eu tenho que ter certos cuidados, né? Não é uma coisa que limita a pessoa a ter esse tipo de alimentação, né? Todo mundo pode ter alimentação vegetariana ou até vegetariana estrita, que a gente fala que é não consumir nada de produto animal, mas é preciso fazer esse acompanhamento, né? E a suplementação e o tratamento quando for indicado, né? Porque então, a vitamina... Tem um certo acompanhamento, né? Fazer os exames. Sim. Certo não, tem que ter acompanhamento. Tem que ter. Não certo, né? Não é somente... Não. Não vou matar o animalzinho. Olha, aconteceu comigo durante a pandemia, aquela loucura, né? Não dava para ir em laboratório, fazer exame, nada. Acabei deixando de tomar por um tempo, né? A vitamina B12, minha vitamina B12 foi lá pro chão, assim. O ideal é ficar acima de 600. A minha tava 100 e pouco. Nossa. Fiquei muito mal, né? E aí é isso, né? Aí comecei a suplementar de novo, pronto. Né? Tratei, depois voltei a suplementar e resolvido. Né? Então não dá para assim, na verdade eu acho, assim, sabe, com o tanto de informação que a gente tem hoje, eu acho que ninguém, né, não dá para simplesmente, sabe... Eu acho super importante, né? Nem que for para... e é isso que eu tenho feito, né? Meu trabalho tem sido muito isso. Tudo bem, você não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde grave, mas vamos olhar para a sua saúde, até nesse contexto integral, né? Integrativo. Vamos olhar para tudo que está acontecendo na sua vida para evitar que alguma coisa aconteça. Né? É importante isso, assim, essa conscientização né, da gente se cuidar, né? Eu vi um corte de um podcast, eu achei... são coisas que nós já sabemos, mas que tem que ser falado. Óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, exatamente. O cara falou... Muita gente fala assim, poxa, eu tô fumando, um dia eu paro. E aí, de repente, ele começa a sentir mal, vai pro hospital, faz um exame, está com câncer no pulmão. Nunca mais ele vai colocar um cigarro na boca. Aí o cara simplesmente, do dia pra noite, ele fala, não, agora eu não parei, está louco, eu quero viver e tal. Mas precisava, né? Exatamente. Passar por tudo isso. Aconteceu isso? Meu avô, ele fumava mais de 2 maços de cigarro por dia. Infartou, não chegava nem perto de cigarro. Sim. Então, é isso que eu falo. E é engraçado, num bom sentido da palavra, que as pessoas deixam chegar num ponto... Sim.
que, tipo assim, é o extremo Sim. pra simplesmente, pum, abrir o olho agora, né? Do nada, eu era muito bom, agora já é muito ruim. Eu não quero nem ver isso aí. Sim. Mas, poxa, quantas Mas aí- pessoas... O meu trabalho é exatamente isso. Assim, Abrir o olho. Sim, eu fiquei justamente muito indignada. Assim, como, né, como que a gente pode fazer alguma coisa para evitar que as pessoas fiquem tão doentes, né? Assim, por que a gente não tá fazendo nada para evitar que chegue nesse ponto? Tá se né? matando Com aos poucos mesmo. Sim, e muitas coisas, às vezes, que são até normalizadas, né? A alimentação, por exemplo, né? Alimentação com industrializados, né? Com muita substância, corante, um monte de coisa ruim que tem por aí, né? De alimento. Então, né? Essa conscientização, né? Para evitar que a gente crie doenças, né? O que é o principal hoje, doutora, que a senhora vê, que você vê que assim, a galera tá consumindo a rodo, que pode ser que muita gente nem saiba que é tão ruim assim, de alimento, que faz muito mal e a pessoa tá se matando sem saber. O que você enxerga hoje? Sem sombra de dúvida, alimento ultraprocessado, que são esses alimentos cheios de muito corante, muito açúcar, muito sal. Eles, assim, alimento que foi... não é nem um alimento, né? Um produto alimentício que foi feito pela indústria para deixar a gente viciado, né? Quais Naquele são, paladar. doutora? Dá uns exemplos de alguns Salgadinhos, ultraprocessados. chips, esses sucos, né? Suco artificial, mesmo iogurte, coisas assim que Salsicha. salsicha, salame, Nuggets. nuggets, exatamente. Linguiça também? Miojo, linguiça também, que é um embutido, né? Os embutidos, Tá. eles são classe A para causar câncer, né? De colo. Também tá nessa de lista colo retal. dos piores. Dos piores, né? Os alimentos embutidos, eles deviam que ser gosta. proibidos. Olha só. Deviam ser proibidos, assim. Não, minha eu filha eu não ama. consumo. Verdade, olha que perigo aí. Pois é, assim. Então, esse tipo de alimento, e a gente fala pouco sobre isso, porque é uma indústria, né, Sim. que é muito forte, né? Tem um marketing muito grande. E muitas vezes, né, tem ali, que é saudável, que é uma coisa que é natural, e nem é tão natural assim. Então, Nem tudo que reluz é ouro. Né? exatamente. Então, assim, se a gente conseguir evitar comer esse tipo de alimento, já, assim, é um ganho muito grande para a saúde. Uma coisa que foi final de semana passada, a gente tava lendo, eu e minha esposa, e ela falou, mesma coisa, o óbvio tem que ser dito. Tava lá no Instagram um corte, né? Quais benefícios de um refrigerante? Nenhum. Mas menos um, né? Menos um, porque tá no negativo. Sim. E por que consumimos? Eis a questão. Tipo, por que é tão bom, né? Assim, é gostoso, você vê todo mundo bebendo, na casa de todo mundo tem, desde criança, idoso. É a força da cultura, né? Assim, e como essa indústria, né, do marketing, de tudo, explora isso, maneira, né? sim, né? Que coloca na mesa da pessoa, né? Num momento de confraternização e tudo. E a facilidade o final também, do né? ano, por exemplo, a gente Exato. espera aquela propaganda, né? Sim. Né? Mostrando o Papai Noel. É lindo, é Muito mágico, bom, né? né? Então, assim, essa associação com essas coisas todas, que já aconteceu com cigarro antes, né? Sim. A gente estava falando do cigarro agora há pouco, então é uma questão, né, da gente ir falando sobre isso, falar, poxa, é mesmo, né? Por que eu tô consumindo, né, tanto refrigerante? Não tem porquê. Não tem um né? benefício, não tem nenhum. nada. Mas aí eu ia Zero. entrar numa dúvida na hora que ele falou de algo relacionado, por exemplo, ao cigarro, Uhum. que talvez você explore isso também com os pacientes. Que a galera para de fumar, às vezes, do dia pra noite, mas depois da descoberta de um problema, de uma Muito doença grave. e tal. Uhum. E aí entra algo também que é muito importante, que é o hábito. Porque o Sim. consumo de tudo isso, a pessoa sabe que é errado. O próprio refrigerante, a falta de esporte, Que vem no hábito, o cigarro. né? É um hábito. Sim. E aí, o que eu ia perguntar? A mudança de um hábito, ela é feita de duas formas. Através de um alto impacto emocional, que é através de uma doença, ou através da repetição. Uhum. Então, a pessoa sabe que é errado, só que ela Sim. repete aquilo durante tantos anos. Às vezes, quem bebe refrigerante desde que nasceu, Sim. a família está inserido aquilo ali no cotidiano. E é difícil você, de fato, largar, mesmo você sabendo. Existem algumas técnicas, alguma forma que você explora com seus pacientes, que a gente consiga ter essa mudança de hábito ruim para hábito saudável? Uhum. Porque a gente pega pessoas que comem certo, que fazem as coisas certas,
elas também têm esse hábito. É um certo vício, só que por uma Sim. coisa boa. Sim, sim. Essas substâncias são substâncias que foram feitas para serem viciantes. Então, assim, é muito difícil, né? Muitas vezes a pessoa até tem essa consciência e muitas vezes ela não Não consegue. consegue largar. Ela não consegue largar. O cigarro é uma coisa que é muito difícil de parar. Existe tratamento, né? Aí, assim, eu tenho a consciência de que isso me faz mal, eu não estou conseguindo. Então, procure um médico e faça um tratamento, né? Para cessar o tabagismo, que existem medicações que a gente pode usar, enfim. E aí, assim, do hábito, né? Para quem estiver em casa, assim, o que eu costumo sempre relacionar, né? Costumo querer entender, assim, do paciente, é o que levou ele a ter aquele hábito, né? Muitas pessoas, às vezes, assim, o cigarro, né? Ele faz uma companhia para a pessoa. Sabe? Tem muitas pessoas que moram sozinhas e aquele, né, cigarro faz uma companhia ali para ela. E ela não quer largar aquele hábito, ela quer, Sim, né, é um quer amigo, ter um alguém companheiro. ali, exatamente. Né? Eu faço esse movimento, né, de pegar e... Outra coisa, tem algumas pessoas que estão super estressadas, trabalhando muito, assim, estresse, fazendo ali um relatório, alguma coisa que precisa entregar logo. É o momento que ela para, é o quê? É a hora que ela vai fumar o cigarro. Então, vou sair, vou respirar um pouquinho, né? Então, E trazer, ela... entender o que está acontecendo ali com ela, né? Por que ela para Isso para que a fumar? senhora falou é bem legal, porque eu não sei quem que é talvez o criador dessa teoria, mas atrás de toda atitude ruim existe um princípio positivo. É isso. Então isso a pessoa não fuma um cigarro ali sabendo que é mal. Não, É ela sem busca consciência. algo que o princípio daquela atitude é algo positivo. E é engraçado que ela usa de uma forma assim, né? Ela tá trabalhando, nossa, eu preciso agora fumar um isso. cigarro. Eu preciso. De uma Sim, forma é isso. que traz nossa, um que Traz um delícia, conforto. né? Exato. A comida faz isso também, né? Exato. Então, assim, entender para aquela pessoa... E muitas vezes, como é um ato repetitivo, como é muito viciante, uma coisa, né, altamente... um vício altamente viciante, né? A pessoa, ela nem percebe, fica automático, né? Então, sair desse automatismo é que é o X da questão para você abandonar o hábito. E muitas vezes, né, o que eu gosto de fazer é colocar um hábito bom no lugar. Então, aí, assim, exercício físico, né? Nesse caso, principalmente tanto de comida quanto de cigarro, é importantíssimo fazer exercício, né? Para você trazer ali um benefício, preencher aquele tempo, né? E quando você tem um hábito bom também, né, principalmente o exercício físico, você pensa duas vezes. Poxa, fui, né, pra academia, acordei cedão, fui, me esforcei. Eu não vou comer isso aqui, entendeu? Eu não vou avacalhar. Vale o sofrimento, né? Não vou avacalhar. Um livro que fala sobre isso é Hábitos Atômicos, né? Maravilhoso. Que ele fala que bom hábito te leva a ter outros bons hábitos em consequência, né? Porque você acorda cedão, você vai pra academia... Não vou colocar tudo a perder, né? Pô, por causa de um copo de coca. Não vou ficar aqui. Isso. Aí você começa, né, a repensar. Pensar. Isso. Pensar em tudo, né, tudo que você faz no seu dia pra, né, não cagar com tudo. Eu ia perguntar sobre isso e me corrige se eu estiver errado. Alimentos naturais, de certa maneira, o que foi feito por Deus... com certeza serão muito mais saudáveis, trarão mais retorno, né? Tudo aquilo que você descasca, né? Que é natural, que a natureza te dá. Com certeza, se tiver alguma dúvida, com certeza esse vai ser são os alimentos in natura, saudável. né? Os alimentos que são naturais, que vieram da natureza, e os minimamente processados, que a gente fala, que é o que, assim, uma carne que foi embalada, né? Mas que ela é natural, um arroz que foi processado ali, mas o mínimo, né? Não é uma coisa que modificou aquele alimento, entendeu? Então, esse tipo de alimento é o ideal para ser consumido, né? E sem muito, assim, eu pelo menos, né, sem coisa muito mirabolante, sabe? Que fica difícil, fica, né? Eu tal hora, depois tenho que tomar tal whey, tal não sei o quê. Não, sabe? Simplifica a vida, sabe? Come ali 2, 3 refeições por dia e tá bom, né? Come bem, come, né, saudável e tá vive, tudo certo, né? Exatamente. Não tem... Porque isso acaba gerando, assim, tem muitas questões. Mas gera essa, sabe? Será que... Eu atendo pessoas assim, sabe? Eu não sei se eu tô fazendo certo, mas, sabe? Qual é a questão? Que aí a gente fica inventando regra, inventando um monte de coisa ali que, sabe, não tem necessidade. É um prato ali, a quantidade que você, né? Agora,
se é uma pessoa que está passando por, né, uma obesidade, a pessoa perdeu ali, né, o parâmetro do que é saudável e do que não é. Ela precisa de ajuda até ela conseguir. Mas uma pessoa que não tem problema com isso, né, eu acho que não tem que inventar muita moda, assim, sabe? Eu acho difícil até com crianças, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho as 2 filhas. E fica até uma questão que a gente fica todo final de semana, e minha esposa, ela fala, o que eu mando, a minha filha Giovana, ela tem 4 anos, vai pra escola, o que eu vou mandar de lanche pra ela? Por quê? Às vezes a gente pensa em algo saudável, só que daí chega na escola, os amigos todos estão comendo ou um salgadinho, ou uma bolacha, algo, suco de caixinha. De caixinha, cheio de açúcar, Exato, né? e aí a gente fica naquela, uma vez a gente mandou, foi até engraçado que ela... 2 casos, foi engraçado. Um que é totalmente extremos, assim. Ela falou que um amigo dela tava levando tomate, tipo, comendo tomate, e aí ela falou, chegou em casa e falou, pai, o meu amigo falou que tava comendo tomate. Aí eu falei, sério? Ela falou, é legal. Eu falei, você quer tomate? Ela, não. Assim, tipo, é legal, é pra ele, né? Pra mim, não. E o outro que a gente tentou mandar algo mais saudável, aí ela voltou com tudo pra casa. O que você comeu? Ela falou, eu comi o lanche do amiguinho. O que era? Salgadinho. Então, tipo assim, é complicado. Sim. O que fazer nesse caso também com crianças, porque é muito difícil. Você vê, né? como a saúde, ela não é só do indivíduo, né? Não é só individual. A gente tem que pensar coletivamente mesmo, assim, né? Como, do mesmo jeito que o celular foi proibido nas escolas, né, para as crianças, porque, né, foram feitos estudos que estava fazendo mal, a gente também, né, vai chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. Já era, né, para ter chegado. Já era para ter chegado, sabe? Não, assim, não deveria ser permitido isso, né? A venda na escola. Na lancheira, na lanchonete da escola, eles vendem isso, sabe? Então, assim... É um contrassenso, né? A gente querer uma sociedade mais saudável e não dá. E principalmente também, né? Falar de uma outra questão, que é o acesso a esse tipo de alimento mais saudável, que é muito mais caro. Exato. Né? Hoje, antigamente não era assim, mas hoje um alimento ultraprocessado é muito mais barato, né? Se você, né, vai comprar um pacote de bolacha, biscoito, um salgadinho, um miojo ali, exato, é muito mais barato. Salsicha. Até no iFood mesmo, você vai procurar alguma coisa um pouco mais saudável, é bem mais caro. É bem mais caro, né? Virou até um negócio também isso, né? Então é isso, né? Assim, a gente fica tá num ciclo. A gente fica no meio ali, é muito difícil mesmo, assim, sabe? Você separar, né? As informações todas. Por isso que a gente, né, assim, tá tão perdido, né? Tá tão... E hoje eu tava vendo também uma das... Não sei se é o assunto, não sou dos temas, mas assim, uma das coisas que hoje se mais gasta dinheiro é em longevidade. Cada vez mais está se buscando estudos e investido uma grana gigantesca em como viver mais, em comprar, assim, a galera tentar comprar mais tempo de vida, né? Tá sendo investido uma grana gigantesca em cima disso. E ainda assim, é uma quantidade pequena, eu acho, da sociedade, da população, vem tendo cada vez mais adeptos, cada vez vem crescendo, a gente percebe até que esse mundo fitness, influenciadores, tal, vem aumentando bastante a quantidade, mas não sei se eu tô errado ou não, no dia a dia ainda faz parte da minoria das pessoas. Sim, sim. Não é? É uma promessa, assim, vamos dizer, né, esse mundo do bem-estar, do fitness, né, assim, é crescente realmente o interesse das pessoas, mas ainda tem isso, né, assim, de ser... imagina uma pessoa que trabalha, né, horas, sei lá, 14, 15 horas por dia, né, em que horário que ela vai fazer algum tipo de exercício, como que ela vai cuidar da alimentação dela, porque isso dá trabalho, né. Não é só assim, eu decidi agora que eu vou ser saudável e vou mudar. Então, isso tem que ser factível ali no meu dia a dia. Né? Então, a gente tem que pensar em maneiras de realmente, né, de viabilizar. Mas é um começo, na minha opinião. É um começo para, assim, quanto mais pessoas procurando, quanto mais pessoas buscando e tendo essa consciência da necessidade, né, de viver isso, ter uma qualidade maior de vida para viver mais, né? Porque a gente não quer viver só mais, né? A gente quer viver melhor. Né, que é chegar lá aos 90... E não pedir ajuda para levantar. Exatamente, exatamente. E aí,
dentre todas as coisas que a gente tem, né, de possibilidade, porque também acaba virando uma outra indústria, né, do bem-estar, da longevidade. Dentre todas essas, o que a gente tem mais estudos, mais robustos, que mais funciona é exercício físico. É o que E te é o mais protege. acessível, né? É. Democrático, sim. Sim, te protege muito, protege de saúde cardiovascular. Ter músculos é muito importante, né? Isso é uma coisa que a gente vem estudando muito, né? E então, os idosos que não têm sarcopenia, que é, né, essa perda de massa muscular, perda de funcionalidade, né? Por causa que é isso, né? Levantar ou não levantar da cadeira. Então, isso é garantido pelo exercício físico. E é democrático, né? Assim, é uma coisa que... Aí é a questão do tempo, né? É a questão do tempo, é achar o tempo de colocar a prioridade, né, na Mas vida. eu vejo a galera né? se apropriando de boas práticas simples ali, né? Às vezes a gente coloca as limitações. Tem pessoas que eu conheço que moram, tipo, no 11º andar. Isso aí. A pessoa se força ali em 2 momentos do dia descer pela escada Isso aí. e subir pela escada, porque a senhora vai saber explorar melhor. Senhora, de novo. Ah. Já Se controla. Tem um estudo que diz também da sedentariedade. Isso. A pessoa que é totalmente sedentária, que não pratica nem de 2 a 3 vezes por semana, é exponencial o índice dela vir a ter problemas de saúde, Sim, não é isso? o sedentarismo é o novo tabagismo. Esse é o slogan que Olha está só. sendo combatido, exatamente. Porque a gente... E às vezes não é nem... É intencional, porque você... Mas assim, é o trabalho da pessoa muitas vezes, né? Ficar lá sentado muitas horas. E às vezes, nesse estudo eu vi, se você se colocar a praticar esse tipo de atividade que eu te falei, ou algo um pouco Subir mais desse simples, você já sai desse sedentarismo. Essa zona de conforto. Você já Sim. diminui aquela exponencialidade em ter problemas. Reduz mortalidade, É reduz mais ou menos isso, risco né? cardiovascular, exatamente. Essa é a diferença assim, de exercício físico para atividade física. Atividade física é qualquer movimento que você faça com o corpo e isso é uma delas, né? Então, você anda mais. Eu salto do ônibus 2 pontos antes e vou andando. Na hora do almoço, né? Eu terminei de almoçar, eu faço uma caminhada. Tudo isso vai contando os passos, né? Tá. Tem até aplicativo que faz contagem de passos, né? O ideal Isso é atividade física. Isso é atividade Tá. física. Isso. Então, quando você fala se manter ativo. Me corrige, tá, doutora? Quando fala assim atividade física, não é de fato você ir para uma academia e ficar Isso. 1 hora lá, ou Isso aí. você ir num parque e ficar 1 hora correndo. Não, pequenas atitudes ali que já vai te Movimentos tirar... no dia, né? Coisa que você está movimentando. Agora, o exercício físico é intencional. Então, eu coloco o tênis, vou para academia, vou fazer lá uma Vou pra frequência natação. cardíaca. Isso, vou para natação, fazer uma dança, fazer, né, uma coisa intencional que tem um tempo, né, que eu fico ali fazendo, né, a atividade. Eu tiro esse tempo pra aquilo. É um tempo para isso, exatamente, para me exercitar. Os dois são super importantes. Se você consegue fazer um exercício, maravilhoso. Os dois, Agora, a atividade também é importante. Você ficar o dia... Imagina, se eu sentar aqui, ficar o dia todo aqui olhando pro computador, né? Então, assim, isso impacta na minha saúde. Né? Eu estudo bastante, porque pra manter esse corpinho aqui, né, gato? Tá ligado? Eu tô Pra vendo. manter esses Tô vendo, você tá músculos, estudando esse bem. corpinho. Tá estudando bem. Eu só Sentado falta o na dia prática. todo. Eu tô na teoria ainda, meu. Falta colocar em prática, né? Tudo isso. Você é doido. Não, doutora, mas assim, são assuntos pertinentes que hoje tudo virou um negócio. Uhum. E o engraçado é que a população, ela tenho vários amigos que essa questão deles, na verdade, usam o bom, então, para tornar um negócio que é ruim. A gente estava conversando com um amigo nosso, agora na feira de calçados mesmo, que ele é um monstro, assim, sabe? Gigante mesmo, puro músculo, né? Verdade. E ele tava falando essa questão de academia, que ele levou pro lado, então, que eu não enxergo que é tão positivo. Uhum. Que ele levou somente pela questão de fisiculturismo, mas de massa muscular e virou esse monstro. E ele começou a ter seríssimos problemas de saúde. Uhum. Porque ele começou até a aplicar, né, uns Danone e começou a ir para um lado que não deveria. Caraca, velho. E é engraçado porque, assim, as pessoas estão indo por esse caminho pela questão somente visual, Estética, né? estética. Uhum. E acabam... Ele nem é bonito. É que acho que ele queria ficar, né? Mas não deu certo. Então, assim, pela questão estética, indo para esse lado de
fazer coisas erradas que vai prejudicar totalmente a saúde, que ele chegou um momento que ele tava expondo os exames, ele tava falando, ele falou, cara, eu tava inteiro, ferrado, a palavra certa era essa, eu tava, os organismos, os órgãos, todos machucados. Caramba. Por conta de tanta coisa que ele tava tomando, de anabolizantes e tal. Né, esteroides. E muita gente acaba indo por esse caminho. Aí, então, assim, aquela questão de academia que a gente tava falando, a pessoa, ela acaba, né, ou é 880, né? Sim, é um problema isso, principalmente pessoas, né, mais novas, que têm essa ânsia, essa né? ânsia, e é uma pressão social até, sabe? Assim, eu preciso estar, né, com o corpo ali do verão, né? Assim, é uma questão, né? No meu ponto de vista, não é uma doença, mas um desequilíbrio, né? Assim, a pessoa, né, não tá ali no estado normal dela, né? Ou eu tô com alguma questão emocional, eu quero descontar, exatamente, eu não tô conseguindo me ver, né? Que é uma distorção de imagem, assim, muitas vezes. Também né? Não tô tem... falando do seu amigo, claro, não é, mas assim, né, mas o que a gente vê, assim. Eu penso assim, isso também está relacionado à questão de vitaminas? Ou não? Da pessoa tá pensando assim, sempre pensando, poxa, eu não tô legal, eu preciso, sempre se sentindo muito para baixo. Pode estar relacionado. Pode ter, mas em geral é mais a questão emocional mesmo, sabe? Tá. Uma questão emocional dela como ela se vê, sabe? Autoimagem, autoestima, sentido, isso, né? assim, como eu me vejo, como eu quero E para essa assim. galera que começa a academia do nada e aí quer tomar já whey e proteína, tudo por conta, assim. Isso... essa é uma boa. Então, porque assim, eu conheço muita gente que começou a academia ontem, hoje já para naquelas lojas de suplementos e simplesmente agora... Creatina. E vai tomando. Verdade. Desses todos suplementos, assim, para performance, né, de musculação ou, né, algum tipo de treino, assim, desses todos, o que eu, assim, recomendaria é a creatina, que é um suplemento que é mais estudado, que tem mais resultado. Se fosse para falar assim, né, se você quer muito tomar alguma coisa, sabe? A creatina, ela... em geral, ela não causa nenhum efeito colateral. Tem muita gente que acha que prejudica o rim, né? Mas quem não tem problema renal, não tem problema, né? Quem tem problema renal precisa de avaliação. Mas assim, doutor, por exemplo, sobre a creatina também, eu já vi várias coisas e até agora não sei o que é certo. Só pode-se tomar creatina se fizer atividade física? Não tem problema. Então, pode tem tomar mesmo que você não faça. Mesmo se não faça, não tem relação com o exercício. Sim. A creatina? Inclusive, vários protocolos de estudo com idosos. Idosos estão se beneficiando muito, né, com o uso da creatina, porque aumenta, né, essa massa muscular. É um dos suplementos que eu acho que não teria, né, assim, se fosse escolher. Lógico que tem que individualizar, né? Se alguma pessoa tiver algum problema de saúde, que ela saiba, né, que tem um problema de saúde, ela precisa, né, consultar o médico dela, mas é um suplemento que é bem estudado, não é um suplemento assim que causa grandes danos e tem vários benefícios, né? Assim, então, mesmo sem, pode tomar. E mesmo sem fazer exercício, né? pode tomar sim. Boa. Só que aí tem que tomar todo dia, né? A creatina tem isso, é todo dia no mesmo horário, não tem essa relação, é antes ou pós-treino, não tem problema. Pode ser tanto nem faz. Nem antes, pós-refeição também. Não tem problema. Desculpa a minha ignorância, não sei se você sabe. Ela é pó ou é comprimido? É pó. Normalmente é em pó. Normalmente é em pó. Tem algumas creatinas hoje em dia que são uns gummies, assim. Ah, tá. Não sei se você já viu, que são umas gelatinas, assim. Creatina quebra jejum? Boa pergunta, não sei. Acho que não. É boa pergunta, não sei. É porque o bonitão é adepto de ao jejum intermitente? Adepto ao jejum. Eu acho que não. Uma boa pergunta. Vamos falar porque ele, como a moça do nosso escritório, eles ficam discutindo, entendeu? O jejum intermitente? Eles ficam porque ela quer estudar para ser nutricionista, e aí ele vem com umas teorias e ela quebra as teorias. E aí fica cada um com a sua opinião e não leva ninguém a lugar nenhum. Mas eles... Então... eu sou embasado, por exemplo, eu não sou estudado. Eu sou embasado. Não, eu vou te falar que eu sou embasado. Eu não estudei. Você é embaçado, você não é embasado. Aí você mandou, velho. Eu busco... Olha o deles. Eu busco
o conhecimento através do que a gente tem de recursos hoje. Então, através de internet e de profissionais Sim. conceituados, renomados. Uhum. E aí, eu não sabia, não tinha conhecimento do jejum. E aí, eu comecei a ver diversos benefícios que traz para a saúde, entre deles a autofagia, que inclusive o ganhador de um prêmio Nobel fala da autofagia. Aí eu fui ver também que lá atrás, eu não sei o nome de um filósofo, ele passava por um momento depressivo e tal, e aí ele queria se matar. Mas a maneira que ele usou para isso foi fazer o jejum. E aí teve o efeito contrário, porque através do jejum... Ele se iluminou. Basicamente é isso, assim, mas começou a tem ter Encontrou a tanto... vida. E aí a gente pega, por exemplo, os recursos que o jejum traz de forma que a ciência nos traz, tem alguns. Só que se a gente for até mais pelo lado religioso, Sim. né, também se fala muito de jejum por conta dos recursos que traz a saúde. Sim. Então, assim, pelo lado da ciência, senhora, como você, como doutora, explora um pouco melhor sobre. O jejum, ele é indicado para algumas condições, né, algumas condições de saúde e até, assim, emagrecimento, né? Nossa, Tem vai ter um corte. várias condições de saúde se beneficiam mesmo com o jejum, né? O que eu vejo na prática, não é todo mundo que consegue fazer jejum, né? Não é todo mundo que consegue se adaptar, porque você precisa de um tempo ali, né, de adaptação, né? O jejum, ele promove, né, assim, reações no corpo que realmente tem autofagia, tem várias, né, reações que vão acontecendo a partir, né, do momento que você fica em jejum, você mobiliza, né, a energia de outros locais. Mas tem gente que não consegue, né, não consegue se manter em jejum. O que eu gosto de falar é assim, e o que eu gosto de praticar é um jejum inteligente. Não é intermitente, é inteligente. Eu não tenho fome, eu não como. Né? O que eu vejo muito é esse excesso de refeições, excesso de comida. Muito mais, né? Assim, se a gente conseguir enxugar a nossa alimentação, né? Para quando a gente tiver fome, fazer 2, 3 refeições por dia, é um jejum que você está fazendo, porque não tem necessidade. À noite, agora, por exemplo, eu vou chegar em casa e vou jantar. Não tem necessidade, eu vou dormir, né? Então amanhã... E às vezes é por hábito. É isso. Não entendeu? é nem porque você por está com hábito. fome, né? Exatamente. Então, é isso. Agora, assim, como estratégia, né, para emagrecimento, para, né, algumas doenças crônicas, assim, existem vários estudos que falam sobre isso. É interessante. Eu gosto de fazer jejum. Eu gosto de... Não faço, assim, esses jejuns de muitas horas, eu não consigo fazer. Nunca tentei, na verdade, ficar 24... Você fica quanto? Eu consigo. 24? Você Ele consegue? Consigo. É? Quando eu me proponho a fazer, por Aham. exemplo, assim, ó, se eu me proponho a fazer, se eu falo, vou fazer 24 horas de jejum, eu consigo. Você fica. Agora, se eu vou tocando o dia de maneira natural, aí olha como que é o poder da nossa mente. Quando a gente tem a intencionalidade, se dispõe, no meu caso, vou fazer 24 horas de jejum. E vou te falar, não fico com aquela fome. Eu não vou falar que assim, eu tô sem fome nenhuma. Mas é tranquilo. Você consigo consegue- passar numa boa. Agora de Você bebe 16, você só bebe água. Água, chá, essas coisas Não, não. só água. Uhum. Agora, de 16, de 18, vixe, pra mim é tranquilo. Mas quando eu me disponho a fazer. Agora, se eu vou só querendo evitar a refeição, eu sei que eu vou almoçar, eu acho que eu vou comer alguma coisa, aí eu fico querendo A mente evitar. já- Não, aí é mais complicado. Agora, quando eu falo... e também tem o alimento que você vai quebrar o jejum, né? Eu ia falar exatamente sobre Você isso. não pode fazer esse jejum de 16, 24 Meter horas. uma feijuca. E comer uma coisa super pesada. Tem que comer proteína. Por isso que aquele dia do churrasco que eu te peguei de surpresa, eu quebrei meu jejum foi com isso, carne. Então. A próxima vez eu não te chamo. não foi com não pão. A próxima vez eu não chamo, né? Mas, não é, doutora? Não Sim, pode sim, quebrar com quando qualquer você tipo quebra- de alimento. Sim, sim. Proteína é uma delas. Proteína e gordura, né? Assim, porque, por exemplo, a carne já tem, né? A proteína e a Aham. gordura. Mas o ideal é você... E legumes, verduras, né? Vegetais, assim, para ter um pouquinho ali de fibra, para não... O problema é o pico, né? De insulina e o pico de glicemia que você quebra o jejum. Que aí você acaba perdendo todo o benefício. Você está ali mantendo, né? A glicemia, De repente você mantendo... vai... De repente você faz um pico. É esse pico que é o prejudicial. Então, e Você é pode bom... manter uma alimentação regular, sem fazer esses picos, você tem praticamente o mesmo benefício de ficar fazendo jejum.
Então, assim, né? O esforço todo que você fez para ficar em jejum praticamente se você anula. manter Isso, né? Se uma você quebra alimentação. com uma alimentação que não é, né? A nossa alimentação, em geral, é com muito carboidrato, sabe? Assim, eu não sou muito dessa coisa de, muita proteína, ficar, né, dieta hiperproteica. Eu não acho que é necessário, assim. Hipercalórica, tem gente que faz também, né? Mais pra, né, pra ganho de massa, ganho de né? massa muscular, sim. Mas, assim, eu acho que uma alimentação, o ideal, né, que a alimentação seja equilibrada, sabe? Você fazer ali uma alimentação equilibrada, né, com uma quantidade boa de carboidrato, de gordura, de proteína, né, tudo acaba te alimentando, te nutrindo, né, da maneira que você precisa, a não ser em casos específicos, né, isso, assim, um fisiculturista, uma pessoa que faz, um atleta, né, ele De vai alta precisar performance. de alta performance. Agora, o que eu vejo muito é assim, as pessoas quererem adaptar uma dieta de uma pessoa que faz atividade de alta performance para a vida dela, que Sim. não faz nenhuma hora de exercício por dia e nem faz todo dia. E assim, não tem porquê. Vai sabe? dar problema, é certeza. Certeza Sabe? que vai pra dar pau. quê? Faz, né? Come sua comida aí normal. Tipo assim, é muita modinha, sabe? Muito... Aproveitando falando de dieta, meu jovem, você sabe que a gente vai ser obrigado a fazer uma dieta, né? Forçada. Daqui uns dias aí a gente vai ser obrigado. Porque nós vamos pra China. Ai, que delícia. Nós vamos pra China e na China você sabe que o buraco é mais embaixo, né, meu jovem? Mas, aproveitando falando da China e os benefícios que estamos trazendo à vida física, vamos falar dos benefícios que é trabalhar com o Lucas da Epifânio, meu jovenzinho. Fala pra galera que não conhece o Lucas da Epifânio, o que ele faz? Galera, você que não conhece, a Epifânio é uma marca de roupa, uma importadora, ou seja, é um ecossistema de moda. Não é somente uma fabricante, não é somente uma estilista ou quem desenvolve produtos. Eles têm um ecossistema diretamente lá na China que visa trazer o melhor produto com o melhor custo-benefício para nós brasileiros. Então você, nosso cliente lojista, que quer ter acesso a esses produtos, consegue de duas maneiras que a gente vai explicar aqui. Uma delas, Lucão, é para aquele cliente que trabalha com confecção e ele quer se diferenciar do concorrente. Não quer ficar brigando por preço, que é um dos grandes diferenciais hoje. Como que ele consegue explorar da melhor maneira o trabalho da Epifânio? Colocando a sua marca na etiqueta. E aí você sonha de noite e o pensamento chinês entra aqui, ó. Você sonhou de noite, de manhã tá pronto o produto. Então você passa para ele a sua ideia, ele clarifica e põe na mesa. Então você pode ir até para a China com ele vai te mostrar esse desenvolvimento na prática. Então você vai ter o seu markup e o produto totalmente diferenciado dos seus concorrentes. Então você não vai precisar ficar brigando por preço, né, meu jovenzinho? E aquela galera que tem a loja física, 1, 2, 3, 4, 5, 10 lojas, e quer ter acesso a esse tipo de produto, que é um produto diferenciado, consegue ou não consegue, meu jovem? Consegue também, pessoal. Através aqui de São Paulo, na região do Brás. Eles têm a loja física, onde todo o estoque tem a pronta entrega. Então você consegue ir lá, comprar as mercadorias, fazer a escolha ali na hora, já levar para sua loja, fazer a venda, ter um alto giro, sem comprometer tanto o seu estoque, porque de fácil acesso você consegue voltar lá e comprar o produto novamente para estar sempre girando, sem comprometer o seu financeiro. Você, nosso cliente, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, de qualquer maneira que você quiser, você vai conseguir ter acesso aos produtos da Epifânio, né não, Lucão? É isso aí, meu jovem. Sempre na elegância é Epifânio, meu jovem. Isso aí. Doutora, que conteúdo, hein? Ó, tiramos, foi particular. Foi uma consultoria. Uma uma consultoria particular. Muita coisa Mas então, aqui. agora, né, depois disso tudo, tem a cobrança, tá? Vocês vão ter que cumprir. Que Que susto. Não. Achou que eu vou Ó o coração aqui, ó. Quero ver a alimentação. Vai tem ser que- cumprir através das atitudes. Isso aí. Que é pior, que é mais difícil. Exatamente. Em muitos podcasts que se fala sobre saúde, tem uma pergunta que é feita e até agora não tem a melhor resposta. O que é mais fácil? Tornar-se milionário ou ter um corpo definido? Um corpo de atleta? E aí, muita gente fala que o quê? Até um que a gente gosta bastante, que é o Guto Galamba. Ele fala muito de saúde.
Ele fala, você se tornar milionário, de certa maneira, ele acha mais fácil porque você consegue delegar. Você consegue contratar pessoas que não têm um conhecimento que tem, quer dizer, um conhecimento que você não tem. E através da saúde, de você ter um corpo legal, você não consegue delegar para ninguém. Sim. E é muita disciplina e foco somente seu. Você tem que ser melhor do que você todos os dias. Que é o que o Cristiano Ronaldo faz muito bem, né? Fez agora. Mas isso não é maravilhoso? Uma coisa que você, assim, você não depende de nada, você depende só de você mesmo. Eu acho maravilhoso. Sabe? É que para muitos isso é um problema, né? Você depender mas... de você, assim, eu acho também maravilhoso, mas muita gente torna isso um problema, porque ela pensa, é muito difícil, eu não consigo. Então coloca já as barreiras, as objeções, né? Aí esses são os problemas, descobrir esses problemas, o que tá levando, mas a pessoa, ela tem total capacidade. É lógico, assim, a gente, né, tem muitas e muitas camadas aí, social principalmente, né, não é que é fácil, igual para todo mundo, não é. Mas, né, é uma coisa, né, se depende de mim, é muito mais fácil para eu conseguir realizar. Uma coisa que você falou, doutora, que eu tô pensando aqui desde o começo. O principal de tudo é você saber que você tem um problema. Sim. É você identificar, é você, né, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, eu preciso. Sim. Né? E não simplesmente a pessoa, eu vou fazer porque eu quero, porque quantos nós todos aqui conhecemos, e quem está nos assistindo, nos ouvindo, não conhece as pessoas que tem o efeito sanfona, né? Que ela começa, para, porque ela fala, cheguei no corpo ideal, vou comer uma pizza para comemorar, né? E aí, dali 3 meses, ela engordou 5 quilos, aí ela vai, emagrece 5, depois ela engorda 7, e aí ela fica nesse vai e vem, né? Assim, a gente está fazendo muito estudo em obesidade, né? A obesidade tem sido reconhecida cada vez mais como uma doença mesmo, né? Que é uma doença, que é uma condição de saúde ou uma doença que é crônica e a gente precisa de tratamento de maneira crônica também, né? Como se você tivesse com uma hipertensão, alguma doença assim que seja crônica. E a pessoa que tem essa doença, que é a obesidade, ela precisa de tratamento, né? Não só no momento que ela está com aquele peso acima, né, do que é considerado o ideal ali para ela. Mas depois, né, esse tratamento, ele deve se estender, né? Ele deve continuar. A pessoa tem que ficar, né, ali no alerta para não cometer essas coisas todas, né? Do efeito sanfona. Do efeito sanfona, exatamente. Não combinar no efeito sanfona. Olha aí, meu jovenzinho. Outra dúvida que me surgiu. Como que é o nome daquela aquela injeção lá que... Ozempic? Até que ponto é positivo, porque eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre, porque eu acho que tem... Agora é o Monjaro, né? Agora é o Monjaro, a tisepatida. Tem recursos dos dois lados do ponto de vista que eu vou dar. Até, na sua opinião, até que ponto é positivo a aplicação da Ozempic, da Monjaro, para perda de peso, que hoje é o principal recurso que a galera busca nessas injeções. Sim. Então, tem muito do efeito sanfona que ele falou anteriormente, que às vezes a pessoa para de tomar, não tem uma mudança de hábito e volta. Isso. Só que, por outro lado, é um recurso que a medicina, que a ciência nos traz e que... Por que eu não vou tomar se não vai ter efeitos colaterais? Então... Não sei se seria ignorância, mas assim, se eu tenho esse recurso, se eu posso usá-lo, é a mesma maneira de eu ter um celular, talvez pelo ponto de vista, que traz recursos. Não vou deixar de usar porque eu gosto de mandar carta ainda. Entendeu? Não, o que a senhora acha sobre? Não, com certeza. Essas medicações são, né, uma inovação que a gente tem vivido, né, na medicina. Primeira coisa, né, assim, a obesidade ela é uma doença, né? E para a gente considerar isso, a gente tem que fazer diagnóstico, né? Então, a pessoa que tem o diagnóstico de uma doença chamada obesidade, né, ou sobrepeso, também tem algumas indicações, ela tem um tratamento a ser feito. E o tratamento pode envolver uma medicação, né? O Ozempic, ele era usado, assim, primeiro, né? Ele foi estudado para o diabetes, isso. Aí, a segunda medicação que foi
estudada, né, para tratamento da obesidade, que até foi, não sei se foi hoje, essa semana, que foi aprovado pela Anvisa para tratar a obesidade. É a tirzepatida, que é o Monjaro. Ah, eu não sabia que foi aprovado. Foi aprovado para o tratamento de obesidade. Então, é uma maneira de se tratar essa doença, né? Assim que a gente tem que enxergar. Não é assim, é um atalho. A gente escuta de tudo, né? É um atalho, é modinha, isso. Não, é uma medicação que está sendo usada para tratar essa doença. Agora, tem indicações, né? Não serve, por exemplo, para pessoa que quer perder 3 quilos. Eu vou tomar aqui, eu quero comer e vou tomar para ficar, sabe, assim? E também não vou tomar o resto da vida. Algumas pessoas podem precisar. Sério? Grandes obesos, pode precisar, pode ser necessário. Mas é um talvez tratamento. casos extremos, né? A gente está vivendo uma epidemia de obesidade. Assim, até 2030, não sei exatamente os números, mas assim, é assustador. Tipo, metade da população vai ter obesidade. Então, tá em crescimento. Isso. Em crescimento. E 2030 daqui 5 anos, né? Então a gente está assim, no auge de uma metade epidemia. Da população? Eu não sei os números exatos, assim, mas é muita gente. É alto. É muita gente, sabe? É assustador, assim, o tanto de gente que vai ficar com sobrepeso e obesidade. Então, é uma maneira da gente tratar, né? Eu acho que realmente, assim, diante de tudo que uma obesidade, tudo, né, que essa doença pode trazer, de todas as complicações, uma pessoa pode ficar diabética, né? A obesidade, ela pode precipitar ou ela pode vir junto, né? Com uma hipertensão, né? Uma esteatose hepática, que é a doença gordurosa do fígado. Então, tudo isso traz muito prejuízo. Então, diante de todo esse prejuízo que a gente pode ter com a doença, então, por que não usar esse tratamento? Mas aí, assim, eu acho que o que a gente está perdendo um pouco a mão aí, assim, é entender por que tem tanta gente obesa. O que a gente está fazendo que está deixando tanta gente obesa? Qual a causa? Assim, é do nada que isso surge? Não é do nada. Né? E nem assim, tudo isso não é genético, sabe? Que a gente tem essa tendência de falar assim, minha genética, família inteira minha família inteira. Não é assim, sabe? A gente também tem muitos estudos de genética que mostram isso, sabe? Que não é tanta gente assim que tem esse gene, né, da obesidade. Acho que não foi apoio, feito... né? A galera usa, às vezes, esse argumento como um apoio, é algo que conforta. Isso. Tanto que eu não sei quem que regulamentou isso, não lembro agora, mas assim, essas medicações só podem ser vendidas com receita, né? Então, tem que ter um acompanhamento médico, porque tem que ter uma mudança de estilo de vida, né? A pessoa precisa passar por um tratamento de fato, não é só aplicar vou lá, vou comprar, aplico e vivo minha vida como eu sempre vivi. Pensar, mas até refletindo aqui, é até um modo que você consegue minimizar um tratamento mais invasivo, que é, por exemplo, uma bariátrica. Você consegue... Os resultados dessas medicações estão sendo comparados com a cirurgia bariátrica. Olha que legal. Sem todo, né, assim, porque a cirurgia bariátrica o custo que isso representa, né, porque, né, isso é uma coisa que tem que ser considerado. Então, o custo e tudo, né, tudo que envolve uma cirurgia, os riscos todos, né, e tudo, né, porque a pessoa faz ali uma alteração no trato gastrointestinal que é irreversível, né, então, assim, tem uma medicação que a gente consegue usar, é maravilhoso. Né? Mas tem indicação. É parte de um tratamento. De um médico, né? Isso, de uma indicação. E é parte de um tratamento, né? O medicamento, ele vai junto, né, com outros, né, principalmente com mudança de estilo de vida, que ele vai ser usado para ser mais efetivo. Né? Gostou, gato? Cê é louco. Gostei e economizei. Você e todo mundo que tá acompanhando. Me usei de exemplo ainda. Doutora, mais uma vez, gratidão por tê-la aqui, compartilhando tanto conteúdo, tanto conhecimento com a gente, que a gente clarificou, que ele falou várias vezes, usamos o Japa, eu de exemplo aqui, a minha filha e todos mais, e eu acredito que todo mundo que acompanhou até agora tirou muito proveito desse bate-papo. Então, gratidão por ter se colocado aqui na nossa frente e mostrado um pouquinho pra gente da sua vida. Gente, eu que agradeço a oportunidade de falar, muito bom, foi super leve, eu adorei. Foi gostoso, né? Foi bem tranquilo. A porta da nossa casa tá aberta, quando quiser voltar, sempre conte aberto. Conosco também, caso precise, a gente de bom grado, com certeza, estará à disposição da senhora. Muito obrigada. Senhora? Não podia fechar sem falar senhora. Pelo amor de Deus. Falei senhora todo o programa. Então vai, senhor, daquele jeito.
Galera, você que ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo. Bora? Curte, compartilha e se inscreva, daquele jeitinho. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!